Olá amigos, bem-vindos ao canal Cristão em Reconstrução. Hoje vamos falar sobre Abel, o justo que não viu o amanhã. Abel era filho de Adão e Eva, um homem simples, mas com o coração voltado para Deus. Enquanto seu irmão Caim oferecia a Deus algo de qualquer jeito, Abel entregava o melhor que tinha. Ele não dava por obrigação, ele dava por amor, por fé. E Deus se agradou de Abel, mas isso despertou algo perigoso no coração de Caim: inveja. Deus ainda tentou alertar Caim, dizendo que o pecado estava à porta, mas que ele precisava dominá-lo. Só que Caim não ouviu. Em vez de corrigir seu coração, ele alimentou o ódio. Até que um dia, no campo, longe de todos, Caim se levantou contra Abel e tirou sua vida. Abel não viu o amanhã. Talvez ele tivesse planos, talvez sonhos, talvez coisas que ele ainda queria viver, conquistar, construir. Mas tudo foi interrompido de forma inesperada. E é aqui que a gente precisa parar e refletir com seriedade. Nós não temos tempo nesse mundo como pensamos que temos. A gente vive como se tivesse muitos anos pela frente, como se desse para deixar para depois, como se sempre houvesse um amanhã garantido. Mas não há. O amanhã é incerto. A vida é como um sopro. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar mais. Quantas pessoas começaram o dia cheias de planos e nem chegaram ao final dele? E muitas vezes vivemos com a certeza do amanhã, como se ele fosse uma promessa garantida, como se o tempo estivesse nas nossas mãos, como se pudéssemos decidir quando mudar, quando buscar a Deus, quando consertar nossos erros. A gente empurra decisões importantes, adia o arrependimento, deixa para depois aquilo que deveria ser prioridade hoje, tudo porque acredita que ainda vai ter tempo. Mas essa certeza é uma ilusão, porque acontece de maneira inesperada, quando você menos espera. Não avisa, não marca a hora, não pede permissão, simplesmente acontece. Tem gente que sai de casa achando que é só mais um dia comum e nunca mais volta. Tem gente que diz depois eu resolvo e nunca tem esse depois. Tem gente que acha que ainda vai ter tempo para mudar, para pedir perdão, para se consertar com Deus, mas o tempo acaba antes. E quando acontece, não tem como voltar atrás. Não tem como corrigir depois. Não tem como tentar de novo. Por isso essa mensagem é dura, mas é real. Pare de viver como se tivesse todo o tempo do mundo. Você não tem. Ninguém tem. A verdade é que ninguém sabe quando será o último dia. E Abel nos ensina algo muito forte com sua história. Não é sobre viver muito, é sobre viver certo. Ele não teve uma vida longa, não construiu grandes coisas aos olhos humanos, mas viveu de um jeito que agradou a Deus. E isso é o que realmente importa. Porque de que adianta viver muitos anos longe de Deus e no final perder tudo? E de que adianta conquistar o mundo inteiro, mas não ter um coração alinhado com Ele? Abel viveu pouco, mas viveu com propósito. A sua entrega foi sincera, a sua fé foi verdadeira. E a sua vida falou mais alto do que o seu tempo. Agora a reflexão. Na reflexão da história de Abel, tiramos uma verdade direta. A vida é curta, mais curta do que você imagina, mais frágil do que você aceita. E mesmo assim você continua vivendo como se tivesse tempo de sobra. Você acorda, vive o dia, faz planos, corre atrás de coisas passageiras e Deus vai ficando de lado. Vai ficando para depois, vai ficando para quando der tempo. Mas a verdade é uma só. Talvez esse tempo nunca chegue, porque a vida acaba de repente, quando você menos espera. E quando acaba, acabou. Sem aviso, sem preparo, sem segunda chance. Você pode ter anos pela frente ou pode não ter nem o resto do dia. Isso é duro, mas é real. E mesmo sabendo disso, muita gente continua vivendo como se fosse eterna aqui na Terra, como se a vida nunca fosse acabar, como se o amanhã fosse garantido. Mas não é. Cada dia que passa é um dia a menos. Cada respiração é um presente que pode ser o último. E o mais sério de tudo isso é: você pode estar completamente despreparado, vivendo longe de Deus. Vivendo no erro, vivendo sem arrependimento, achando que depois resolve, achando que depois muda, achando que depois busca Deus. Mas e se não tiver depois? Essa é a verdade direta e dura que a história de Abel nos mostra. A vida é curta, e o fim pode chegar a qualquer momento. Então pare de adiar, pare de brincar com o tempo, pare de viver como se Deus pudesse esperar. Se conserta hoje, se aproxima de Deus hoje, muda hoje, porque amanhã pode não existir para você. Abel não viu o amanhã, mas viveu de um jeito que estava pronto. E você, está pronto? Obrigado por ter chegado até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.